Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco. A ASEAG em Foco é da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco a doutora Aparecida Alves dos Santos Godoy. Ela é advogada, exercendo a profissão há mais de 20 anos, formada em Direito pela Universidade de Guarulhos em 1997, pós-graduada em Direito Empresarial pela FMU, pós-graduada em Contratos pela Faculdade Legale, pós-graduada em Processo Civil e pós-graduada em Direito Médico e Advocacia Extrajudicial. Doutora Aparecida Alves dos Santos Godoy, muito obrigado a senhora estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite da SEAG e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado a senhora ter dado um tempinho nas suas pós-graduações e estar aqui conosco, né? Verdade. É muito interessante, né? É. O que é essa pós-graduação que normalmente você faz? O que é? Como que se dá essa pós-graduação aqui? Por exemplo, aqui nós temos aqui que pós-graduado em contratos pela Faculdade Legal. O que é essa pós-graduação em contratos? Como é que funciona isso? Então, o direito ele é dividido em vários ramos. Uhum. Então, desta forma, existe o direito civil, penal, criminal, e dentro da área civil existem outras ramificações, que são direito de família, sucessões, contratos, obrigações, onde entra a reparação civil. Então, assim, são várias especializações. Então, quando você termina a faculdade, o bacharelado em Direito, você faz um apanhado geral de todas as matérias. Então, você se forma advogado, então você pode sair e atuar em qualquer área. Só que, conforme você vai atuando, o correto é você ir se especializando em algumas áreas. Por exemplo, eu fiz direito empresarial primeiro, para poder englobar todas as possíveis ações, os ramos que acarretariam em uma empresa. O contrato, ele também subsidia essa área de empresarial. Por quê? Na parte empresarial, você faz muito contratos, seja na área trabalhista, comercial. Então, envolve muitos contratos. Então, aí eu resolvi fazer essa especialização, essa pós-graduação em contratos para aprimorar a minha pós-graduação anterior. E aí foi sucessivamente. Processo civil, que também faz parte dessa área, que vai te fortalecer mais para fazer as defesas. E a advocacia extrajudicial é aquilo assim, não é perante o judiciário. São a advocacia que você faz fora, como se fosse uma preventiva, mas também engloba contratos, porque contratos é na área extrajudicial. Envolve contratos, envolve a área trabalhista, no âmbito geral. Tudo que você puder fazer extrajudicialmente, você vai tentar. É uma advocacia preventiva, como se fosse preventiva e elaborando tudo. E se alguma coisa não der certo nas negociações, aí sim parte para a parte judicial. Judicial, exatamente. Essa que você comentou aqui do preventiva, que é a advocacia extrajudicial, é isso? A extrajudicial, além de ser a preventiva, ela serve como a notarial, quando você vai num cartório fazer uma escritura, você vai fazer um inventário no cartório, também se chama extrajudicial. Você vai fazer um contrato. Existe agora, até em razão da pandemia, nós tivemos a questão de muitos funcionários terem que fazer acordos coletivos, acordos individuais para redução de jornada, tudo. Então, a advocacia extrajudicial vai atuar nessa área. Ah, entendi perfeitamente. Lembrando que esse programa aqui, o ASEAG em Foco, ele tem o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, cujo objetivo é oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. E também do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que é responsável pela fiscalização nas áreas de engenharia e agronomia. Para desenvolver suas qualificações profissionais junto à sociedade, é preciso estar afiliado ao CREA. Doutora Aparecida Alves dos Santos Godoy, eu queria que me explicasse um pouquinho para nós e para os nossos assinantes
O, o que é a responsabilidade civil? Então, a responsabilidade civil é uma imposição, uma sanção, onde uma pessoa que causa um dano a terceiro, seja material, moral, através de um ato ilícito, ela tem que indenizar essa pessoa até para que as coisas voltem ao normal. O ato ilícito aí é tudo aquilo que é contrário à lei ou à moral, que acaba prejudicando uma outra pessoa. Então, a responsabilidade civil é isto, é uma indenização, certo? Por algum ato falho ou de um profissional ou de uma pessoa contra terceiros. Ela engloba não só os profissionais, como todos. Podemos dizer assim, por exemplo, que um advogado precisa saber ouvir, é isso? Exatamente. Porque Precisa saber ouvir, precisa saber entender, né, o processo, é isso? É assim que funciona? Mais ou menos isso? exatamente. O advogado, ao ter contato com o cliente, ele precisa o quê? Primeiro, ouvir toda a história do cliente. Até a gente brinca no nosso meio. Assim, você pode mentir para quem você quiser, menos para o advogado. Mesmo advogado, né? Por quê? Ele vai ter que saber exatamente todas as medidas que ele vai poder fazer no seu caso. Então, se ele souber a verdade, ele sabe todos os caminhos e tudo que pode acontecer. Porque é muito desagradável você chegar numa audiência ou numa reunião, a outra parte vira e conta um fato que o seu cliente não te contou. Você tem que fica numa saia justa, como a gente costuma falar, então é complicado. Então, assim, você tem que contar tudo, o advogado tem que ser paciente, pegar os detalhes para poder fazer a melhor defesa possível. É sempre assim que funciona, né? Não há uma outra uma mudança de rota nesse caminho, não, né? Não, é muito difícil, porque assim, é arriscado também. Se o advogado tem pressa a ouvir as questões do seu cliente, o que vai acontecer? Ele vai deixar passar detalhes que às vezes podem ser essenciais para a solução do caso. Às vezes um pequeno detalhe muda toda a sua trajetória de defesa. Então ele tem que ser paciente, ouvir, anotar, deixar a outra pessoa falar o que ela tem para dizer e juntar as provas, tudo o que tiver, para poder fazer as coisas de uma forma que não cause nenhum prejuízo também. Como os engenheiros e arquitetos podem ser responsabilizados na hipótese da falha de seu serviço? Nesse quesito aqui, entra aquele pós-graduação sua lá em contrato, é isso? Sim. Todo o trabalho profissional do engenheiro, arquiteto, embora possa ser firmado de forma verbal, o correto seria ele fazer um contrato. Por quê? Neste contrato vão estar estabelecidas as obrigações das duas partes. O que cada um tem que fazer. Quem contrata, o valor que vai ser pago, aquilo que ele quer que seja feito. E o profissional vai estar estabelecido prazo, o que ele deve fazer, o que ele tem que acompanhar. Então, assim, até para não sobrar dúvidas. Por exemplo, se o engenheiro foi contratado para elaborar somente um projeto, então deve estar claro que ele só vai ser responsável pelo projeto. As demais, a obra, a sua gerência, a sua execução, ficam para outra pessoa. Isto serve para ele não ter problemas lá no futuro. Então, a responsabilidade dele começa aí, numa boa elaboração de um contrato, até para que ele não tenha prejuízos futuramente, né? Então, nesse caso, o contrato seria para que ele resolvesse aquela determinada situação. Vamos supor que ele foi contratado, como você comentou agora, para fazer determinado trabalho. Uhum. E no meio do caminho, o dono da obra ou da indústria, alguém que está fazendo, que contratou para o trabalho, quer prolongar isso,
Quer que ele dê continuidade e quer aumentar as responsabilidades dele em função daquela obra que ele fez até aquela parte. O que acontece aí? Então, neste caso, ele deverá fazer um aditivo contratual, Ah, entendi. que é o quê? É um complemento ao contrato. Tudo isso para a segurança. E isto além, é claro, que quando ele fizer qualquer coisa, qualquer trabalho, ele, além do contrato, ele tem que fazer também a ART, que é uma obrigação perante o CREA. Ele será responsabilizado por tudo aquilo que estiver na ART. Então, assim, o contrato é na área civil, para ele poder ter garantias a mais, junto com a ART, daquilo que ele contratou, aquilo que ele contratou e se propôs a fazer, né? Exatamente. E aí, nesse caso, vem aqui o que é necessário para caracterizar a responsabilidade civil do engenheiro ou do arquiteto. Como que se dá essa responsabilidade aqui? Então, no nosso Código Civil, no artigo 186, diz que todo aquele que causar dano a alguém é obrigado a repará-lo, seja moral ou material. No caso dos engenheiros e os arquitetos, como profissionais liberais, o Código do Consumidor estabelece no parágrafo 4º do artigo 14 que a responsabilidade desse profissional é subjetiva, ou seja, precisa analisar a culpa. Ele só vai ser punido se de fato houver a constatação de algum erro dele, ou seja, a culpa por negligência, imperícia, imprudência. Esse ônus de provar a culpa não é do profissional. A vítima que alegar que o profissional agiu com culpa, ele deve provar. E assim será feito uma perícia, no caso, se for necessário, será feita uma perícia para constatar essa culpa, né? E aí sim ele poderá ser responsabilizado. Seria constatar esse erro, talvez? Esse erro, isso. Uma falha profissional, um erro, uma culpa. Por quê? A negligência, ela é o quê? A pessoa faz, mas ela deixa de fazer da forma correta. Tá. Tá? Talvez para economizar alguma coisa, para dar Entendeu? um jeitinho, alguma coisa assim? Ele não faz da forma como deveria ser feito. Tá. A imprudência é o quê? Ele faz muito rápido, ele não presta atenção naquilo que ele está fazendo. Tá. E já a imperícia é aquele profissional que fala assim, pode deixar que eu faço. Só que ele não sabe fazer. Tá. Entendeu? Ele pegou um diploma, mas ele não sabe fazer aquilo, mas ele acha que ele tem competência para aquilo. Então ele está sendo imperício, né, no assunto. Verdade. E se o profissional contratado para acompanhar a construção for dispensado unilateralmente pelo proprietário antes de concluir a obra, o que ele deve fazer? Então, Aí como que quando ele é dispensado unilateralmente, como que é isso? Explica assim, essa. o profissional, ele pode, durante o contrato da obra, chegar e falar assim, olha, eu não posso mais continuar a trabalhar nesta obra, então vamos fazer um distrato. E o que acontece? Isso é legal? Isso é legal? Isso é fazer? legal. Tá. Só que isso daí é uma vontade mútua. Os dois querem. Neste caso do unilateral, o profissional... Uma das partes não quer, é isso? O profissional está lá trabalhando, o dono da obra não quer mais, fala assim, não quero, a partir de agora você não quero mais você na obra. Horas. Então, o que ele tem que fazer? Se existe um contrato por escrito, providenciar um distrato. Sei. E, além disto, ele deve ir no CREA, dar baixa na ART, para que a partir daquele momento ele não possa mais ser responsabilizado pela obra. E também tirar placas, tudo que constar no seu nome na respectiva obra. É lógico que, se durante esse período que ele ficou na obra, ele causou, houve alguma falha na sua elaboração do seu projeto, do seu trabalho, então se ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência, e ficar constatado isso,
mesmo ele encerrando, lá na frente, se o que ele fez causou algum dano, ele vai ser responsabilizado pelaquela parte que ele fez. Então, assim, por isso é necessário que ele dê baixa na RT, passe um distrato, para ele se sentir mais seguro de qualquer acusação lá na frente, né? Mas de qualquer maneira, aquele serviço que ele fez lá, que ele fez até aquele momento ali, ele continua sendo responsável, Ele é responsável, ele é responsável. Ah. Quando uma obra é entregue, um trabalho é entregue, o profissional ele é responsável pelo prazo de 5 anos, Tá. após o término da obra. Mas, se, vamos supor, passou os 5 anos, daí acontece alguma coisa em 10 anos, só que este fato que ocorreu fica comprovado por perícia que foi uma falha profissional. Aí ele continua sendo responsável também pelos danos que ele vier a causar a terceiros. Verdade, é? Então, assim, se for muito grave, assim, tudo vai, como se diz, tudo vai ser apurado pela responsabilidade dele. Então, o engenheiro e o arquiteto, eles têm muita responsabilidade. Às vezes eles acham que é assim, só chegar lá e fazer o trabalho. Não, porque eles são responsáveis por danos a terceiros, eles são responsáveis perante o dono da obra, eles são responsáveis perante a administração. Então, assim, a responsabilidade contratual. Então, assim, eles são muito importantes na área que eles atuam. E têm muitas responsabilidades. Por isso também que devem sempre estarem se atualizando, diante das novas tecnologias, tudo, para que não paire nenhuma dúvida e também não sejam negligentes na forma de trabalharem. Você só comentou assim muito superficialmente aí a respeito do término da obra, se o prazo que o profissional fica responsável pela mesma. Você falou que talvez a obra foi contratada por 5 anos, foi 10 assim, o Código Como é que Civil, funciona? Como é que é isso? O Código Civil, no seu artigo 618, estabelece o quê? Que o profissional, ao terminar a obra, ao deixar a obra, concluiu, ele fica responsável por 5 anos. Esses 5 anos é o quê? Qual é a responsabilidade dele aí? Por algum vício na obra, mas que não seja uma falha, seja um vício, algum erro, por exemplo, deu vazamento, deu um curto-circuito, alguma coisa assim que não era para ter acontecido num prazo tão novo de 5 anos e acabou acontecendo. Então, nesses 5 anos, ele vai responder por isso. Agora, vamos supor que ele causou um erro no projeto, na execução da obra, ou no projeto ou na execução da obra. E aquele erro viciou a obra toda, ou seja, ela vai ser sempre uma obra defeituosa. Então, qualquer abalo, vamos supor, ele não verificou o vento que pode ser, é um prédio. E, então, Não fez os cálculos suficientes para poder... Exatamente. E daí ele não atribuiu, não fez o cálculo considerando o vento, a altura, tudo. O que vai acontecer? E depois passa 5, 10 anos, acontece um vendaval. Só que estava escrito lá nas normas do contrato do contrato e do próprio CREA, as normas brasileiras que regem esse contrato, essas informações? Essas informações, ele não seguiu tudo. Então ele vai ser responsável. Porque aí foi uma falha técnica. E não uma falha apenas de obra, entendeu? Por exemplo, se de 6 anos, 7 anos, aconteceu um vazamento, aconteceu alguma coisa, ele não é mais responsável. Porque aí há o desgaste natural da obra. Agora, se ele não calculou, se, vamos supor, ele construiu o prédio num solo arenoso, não fez o estacamento correto, aí ele vai responder por um bom tempo, até serem provado que ele foi o culpado. Por exemplo, esse caso que aconteceu agora há pouco tempo lá em Diadema, que é aquela caixa d'água que estourou lá.
Agora, o que acontece a partir daí, por exemplo? Então, ali foi uma falha. E fora a falha profissional, existem também o quê? A CDHU, me parece que contratou uma empresa, tipo de um consórcio, para fazer a demolição nessas duas caixas. Uma caixa foi, conseguiram demolir em janeiro e a outra ficou para ser feita agora. Esta empresa que estava fazendo a demolição, ela tinha sido autuada em maio pela prefeitura. Por quê? Porque para você fazer qualquer obra, você precisa, ou demolição, você precisa ter um alvará da prefeitura, autorizando você fazer isso. O que ocorre? Ela foi autuada, ela não tinha esse alvará, ela deveria ter providenciado. Ela, sem contar nada para a CDHU, de acordo com a CDHU, foi lá e continuou, agora passado todos esses meses, resolveu domingo fazer isso daí. Só que a obra não tinha nenhuma separação, não tinha barreiras para evitar que essa... Os cuidados necessários para que pudesse operar ali, trabalhar ali. Exatamente. Não tinha um alvará, não conseguiu o alvará, e mais, parece que essa empresa não tem a sua regulamentação perante o CREA, ou seja, ela já está com uma infração ética, essa obra então já é ilegal, porque também não vai ser feito a RT, se ela não tem essa regularização. Segunda-feira, dia 24, foi lá o Instituto de Criminalística para fazer a perícia, onde vai ser apontado o erro. A engenheira que também foi chamada para prestar esclarecimentos. Portanto, assim, o dono da obra, ele até já vai acionar o dono da obra, não, o dono do consórcio, já até vai acionar o seguro para ele poder pagar os diversos danos que causou aos donos dos veículos e alguns imóveis que apresentaram rachadura. Quanto à profissional e à empresa, a responsabilidade, a culpa vai ser apurada agora através da perícia. Se for constatada a culpa só da empresa, ela arcará com todos os prejuízos que ocorrerem. Se a profissional, engenheira, também foi constatada a culpa dela, aí sim ela também vai responder civilmente pelas ações. Aliás, neste caso, eles podem até vir a responder, dependendo do que for constatado na perícia, por crime contra a incolumidade pública. Ou seja, eles colocaram a população, um número indeterminado de pessoas, em perigo, por negligência deles, entendeu? Então, assim, vai ser muito complexo, é lógico, o nosso judiciário é moroso, mas ele vai ter que apurar agora. Geralmente o Instituto de Criminalística leva uns 30 dias para fazer o laudo. Uma análise completa. Então, assim, após essa entrega, é assim que vão ser verificadas a culpa e a negligência. Por quê? Não podemos esquecer que o profissional, ele só vai responder se houver culpa. Nos demais casos, não. O dono da empresa, não. Ele já vai responder pelo nexo causal, ele não precisa nem ter culpa, porque a responsabilidade dele, no caso, é objetiva. Ele, por ser dono do negócio, ele já assume o risco e qualquer dano que ele causar a terceiro, ele vai ter que indenizar. Ele já automaticamente assume o risco, é isso? Ele assume o risco. Automaticamente. Automaticamente. Assim funciona. Exatamente. Entendi perfeitamente. No caso do profissional, não. Ele precisa ser verificada a culpa dele. E nesse caso aqui, aí vem uma outra situação que é o seguinte. Caso comprovada a culpa do profissional, além da responsabilidade civil, ele pode responder criminalmente também? Sim, pode. Foi o que eu acabei de mencionar. Pelo crime de incolumidade contra a incolumidade pública, que é aquela que atinge várias pessoas por um dano ocasionado por aquela pessoa, seja por negligência, seja por que for,
ela causou um dano a muitas pessoas, como nesse caso. Houve vários automóveis danificados, amassados, né? E, e os prédios, os imóveis próximos sofreram rachaduras, talvez até em sua estrutura. Então, assim, tudo isso vai ser analisado. Então, eles podem, se além da responsabilidade civil, que é a patrimonial, eles podem responder por danos morais, eles podem responder na área criminal, e além disso ainda podem ainda ter que pagar Indenização. lucros cessantes para as pessoas que foram prejudicadas. Vamos supor que um daqueles carros seja o motorista utilize como Uber. A pessoa vai deixar de trabalhar. Então, eles vão ser obrigados a indenizar também esses dias que a pessoa ficou parada. Então, assim, é muito grande a responsabilidade. Nesse caso, realmente foi uma catástrofe. Uma catástrofe. Mas assim... Mas poderia ter sido prevenida. Isso, né? eu ia perguntar. Isso seria uma catástrofe que poderia ser... já estava mais ou menos prevista isso? Já estava mais ou menos determinada isso? Sim. Em função dos erros lá para trás, é isso? Não, ali no caso, eles fizeram... o que eles imaginaram? Que eles cortariam aquela base e a caixa iria cair, tombar, mas não iria sair rolando. Mas eles deveriam ter previsto que isso poderia ter Uma acontecido. escora do lado lá, uma coisa Por uma assim. escora, sabe, muitos detalhes. Ter separado a via pública, não deixado nenhum carro ali próximo. Então, assim, eles não foram cautelosos, foram imprudentes. Entendeu? Então, eles ficaram assim, não, nós vamos fazer isso. Não, a caixa vai cair, vai tombar aqui, não vai acontecer nada. Só que o profissional não pode agir dessa forma. Ele tem que calcular todos os perigos que podem ocorrer. Imaginar que não vai acontecer não resolve o problema, né? Exatamente. Doutora Aparecida Alves dos Santos Godoy, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Não temos mais tempo. Esse programa aqui é a SEAG em Foco, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Muito obrigado mesmo. Quer deixar uma mensagem para a gente? Por favor. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a todos, a SEAG, a você pela entrevista, e dizer assim que os profissionais devem se atentar mais às suas responsabilidades para que não tenham problemas futuros. Sempre consultando um bom profissional que possam adequar e orientá-los da melhor forma possível. Desejo a todos boa sorte. Obrigado mesmo. Olha, nós temos aqui um mimo da SEAG, que é uma agenda e um risca-bis também, que é para você pode levar. A caneca também, que você também não tomou a água, né? Pode tomar água também na caneca, pode deixar aqui com a gente aqui também, esse você pode levar. E muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela oportunidade e voltamos no nosso programa SEAG em Foco da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Obrigado.